E aí, beleza, gente linda? Espero que sim, hein? Seja bem-vindo então, pessoal, a mais uma aula. Nossa aula de hoje sobre frações, beleza? Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo de hoje. Galera, então nossa aula de hoje é sobre frações, beleza? Vamos ver a base, a introdução sobre frações, o que ela é, para que ela serve, como nós nomeamos elas, quais são os tipos de frações que existem e também o que são as famosas frações equivalentes e as tão temidas frações irredutíveis, tá? Então, sem mais delongas, sem mais demora e enrolação, bora para nossa aula. Primeiro, galera, vamos começar falando sobre para que serve fração, né? Quais são as situações onde nós utilizamos frações? Para começar, vai aparecer aí para vocês, nossa primeira parte onde nós utilizamos frações é para representar ideias de um inteiro. Tá? Frações, gente, basicamente serve para representar valores de alguma coisa, partes de alguma coisa, tá? Aí está aparecendo para vocês o desenho de uma janela. Vamos imaginar que nosso amigo, então, Caio, né, tá lá jogando bola e do lado dele tem uma casa com uma janela antiga, que é repartida em 4 partes, beleza? E Caio acaba chutando essa bola e quebra esse pedaço aqui em cima. Então vamos representar a fração disso, né? Da janela quebrada pelo nosso amigo Caio. Então imagina o seguinte, inicialmente tínhamos a janela, uma janela inteira, repartida em 4 partes. Então vamos fazer o risco da fração e a parte de baixo é o número 4. E em cima é que parte da janela que ele quebrou. Nesse caso ele quebrou apenas uma parte. Então ele quebrou 1/4 da janela. Beleza? O que representa esse 1/4, né? Esse 4 representa em quantas partes foi dividido o meu inteiro. Ou, por exemplo, comprar uma barra de chocolate, em quantos pedaços ela vem repartida, tá? Então, embaixo na fração, sempre representa quanto que foi dividido o seu inteiro. E em cima é o valor que te interessa, tá? Nesse caso, me interessa apenas a parte quebrada, ou seja, ele quebrou uma parte. Então, por isso que me interessa apenas o número 1, tá? Galera, cada partezinha dessa fração possui um nome, ok? O nome de cima significa numerador, ok? E a parte de baixo se chama denominador, tá? Então, denominador, ele denomina as coisas, denomina em quantas partes foi dividido. E em cima, o numerador apenas representa quantas partes que te interessam. Beleza? Tranquilo? Fácil isso daí, né, galera? Então agora vamos analisar a segunda etapa, né? Aonde mais entra a ideia de fração, tá? Gente, fração também serve como uma parte, né? Uma forma de representar uma divisão, beleza? Então, se na vida de vocês depararem com a seguinte situação, você tem lá o número 12 e embaixo o número 3. Saiba que isso é uma divisão, 12 divididos por 3, aonde o denominador, para quem lembra, denominador é o número que fica embaixo, sempre estará na chave, ok? Então, se eu tenho lá 12 sobre 3, é a mesma coisa que eu fazer a continha. 12 divididos por 3. Beleza? E 12 divididos por 3 nós sabemos que dá 4, né? Porque 4 vezes 3 é 12, 12 menos 12, 0, 0, roxinho de feliz. Então, 12 sobre 3 é a mesma coisa que 12 divididos por 3, que representa o número 4. Então, a fração, ele também representa outro número, né? Que nesse caso representa o número 4. Então, a fração é a parte de um inteiro, também uma divisão que representa outro número, outro valor. Beleza? Fácil, né, galera? Sem muita enrolação, sem muita dificuldade, ok? Vamos então para o nosso terceiro item, terceiro caso. Nós também, gente, podemos comparar a ideia de razão, né, a fração, perdão, para demonstrar a razão ou uma comparação de valores, tá? Imagine a seguinte situação. Você tem lá você vai no estacionamento e você encontra 8 carros. Desses 8 carros, 5 são verdes e 3 são azuis. E ele pergunta para você, qual é a razão entre os carros, a quantidade de carros azuis e a quantidade de carros verdes? Olha só, então razão, uma comparação.
Razão é comparar valores, comparar medidas, usando fração. Então, vamos fazer uma fração aqui. Então, eu vou montar a fração e eu vou comparar. Quem que eu escrevo no lugar do numerador? O primeiro número que aparece é a primeira informação que ele te pede. Ele quer comparar a quantidade de carros azuis em relação aos carros verdes. Então, primeiro, eu escrevo o valor dos carros azuis. Nesse caso, são 3. E embaixo, o segundo número é a informação que ele fala depois. No caso, quantidade de carros verdes. Então, aqui seria 3/5. Então, para cada 5 carros verdes, eu tenho 3 carros azuis. Beleza? Tranquilo? É bem suave, né, galera? Vamos, então, para a nossa última forma, que a fração aparece, né? Como que a gente pode trabalhar com ela. Beleza, professor, eu entendi o que é fração, eu entendi como que ela serve, como que ela aparece. Mas como que eu leio essa fração? Como que eu nomeio, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês na tela em uma tabela com os nomes da fração. Mas basicamente é o seguinte, do número 1, desculpa, número 1 não, né? Do número 3 até o número 9, tá? A gente escreve ali no caso de terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, né? A partir do 4, na verdade, a gente escreve ali nos números ordinais, né? Segundo os seus denominadores, tá? Lembrando, o que dá nome à fração são os denominadores dela. Então é ele que nomeia a fração. Nós vamos perceber o seguinte, gente, nosso estudo de fração, muitas coisas é a partir dos denominadores, ocorre a partir dos denominadores, ok? Então ele seria que um dos mais importantes, vamos dizer assim, né? Sendo que os dois são importantes, mas o denominador é o que manda em tudo aqui, beleza? Então, como que eu nomeio a fração? A partir do denominador. O 2 e o 3 têm nomes especiais, ok? Então, por exemplo, se minha fração lá seria 1/2, ou vai ser lá 4/3, tá? Eu escrevo o seguinte, 1, que é o meu numerador, e o 2 tem o nome de meio. Então, aqui eu tenho 1/2. Beleza? E a fração de baixo? Primeiro escrevo o número 4, ok? Opa! 4, que é o numerador no qual é o nome normal, e o 3 tem o nome de terço, ok? Fácil, né? A partir do 4 em diante, então, eu uso os números ordinais, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Acima do 10, eu coloco o número que está ali, seguindo a palavra avos. Então, por exemplo, se eu tenho uma fração lá, 12/13, eu vou escrever 12/13 avos, ok? Então essa é a fração 12/13 avos. Ou também posso falar, né, de forma informal, digamos assim, 12/13, 1/2, 7/9. As duas formas estão corretas. Inclusive a gente vai falar mais sobre a segunda forma aqui nos nossos vídeos, que é o jeito mais informal, o jeito mais direto ao ponto. Beleza? Então, continuando. Agora, galera, vamos trabalhar então quais são os tipos de frações existentes. Quais são as classificações existentes de frações, ok? Primeiro nós temos 3 classificações, frações próprias, impróprias ou aparentes, ok? Quando que eu tenho frações próprias, professor? Quando o numerador é menor que o denominador, tá? Por exemplo, quando eu tenho a fração seguinte, 3/15. Olha lá, o numerador é menor que o denominador, portanto é uma fração própria, ok? Fração imprópria é o contrário, quando o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, a fração 7/3. Então 7 é maior que 3, portanto é uma fração imprópria, ok? E frações aparentes é quando o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, a fração 8/4. 8 é múltiplo de 4, então essa é uma fração aparente. Beleza? Ah, professor, então frações aparentes também são impróprias? Pode ser também. Nesse caso, 8/4 ele é tanto aparente quanto frações impróprias. Mas nem todas as aparentes são impróprias, ok? Nós temos alguns casos, como por exemplo, se a minha fração fosse 4/4. Em cima não é nem maior e nem menor que o denominador, tá? Portanto, 4/4 é apenas aparente. Mas 8/4
também é uma fração imprópria. Tranquilo? Fácil? Suave, né, galera? Vamos então para o último caso do nosso trabalhar com frações equivalentes e também simplificação de frações. Primeiro, frações equivalentes. O que significa frações equivalentes, professor? Qual que é a ideia disso? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma pizza dividida em partes diferentes, ok? Eu e os meus amigos, né? Eu não, os meus amigos, que pizza eu não como, pizza é ruim, a gente sabe disso. Mas os meus amigos, inicialmente, vão comer essa parte aqui da pizza. Eu sei, então, que essa aqui, em fração, né? Representaria 1 sobre 2. Então, eles comeram 1 sobre 2 da pizza, ok? Nesse segundo caso, a minha pizza foi dividida em 4 partes. Então, aqui a minha fração vai ser sobre 4. E eles vão comer essa quantidade de pedaços, ó. Comeram 2 pedaços. Então, eles comeram 2 pedaços de 4. Beleza? E nesse último caso, nós temos então ali, a pizza foi dividida em 6 partes. E eles vão comer 3 pedaços, meus amigos. Ok? Então, eles comeram 3 sextos dessa pizza, ou 3 sobre 6. Note o seguinte, galera. As 3 pizzas foram divididas em partes diferentes. Porém, e também foram comidas pedaços diferentes. Porém, juntando todos, é equivalente à mesma quantidade, ou seja, metade da pizza. Então eu tenho 3 frações diferentes, mas que significam a mesma coisa, que têm o mesmo resultado, ok? Essas frações que são diferentes, mas possuem o mesmo significado, são chamadas de frações equivalentes, tá? Então, frações equivalentes são frações que representam o mesmo número. Por exemplo, deixa eu apagar tudo aqui, ok? E vamos para ver mais um exemplo sobre isso. Deixa eu só apagar aqui os nossos círculos. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho a fração 8 divididos por 4, ok? A fração 6 divididos por 3 e a fração 10 divididos por 5. Quanto que é 8 divididos por 4? 2. Quanto que é 6 divididos por 3? 2 também. E quanto que é 10 divididos por 5? Também é 2. Então eu tenho 3 frações diferentes, mas que têm o mesmo resultado de divisão, representam o mesmo valor. Portanto, aqui são 3 frações equivalentes. Beleza, galera? Então agora, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos trabalhar com a ideia de simplificação de frações, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar uma fração aqui como base, pegar a fração 10 sobre 15, tá? O que significa simplificar uma fração, galera? Deixar ela mais simples. E como que significa na matemática deixar algo simples? Diminuir o seu valor, ok? Simplificação de radicais. Vamos diminuir o valor do radical. Para quem não sabe o que é isso, vou deixar no card aqui em cima. Então, simplificação de frações, eu vou diminuir a minha fração, diminuir os valores dessa fração. Então, eu vou achar uma fração equivalente, né? Outra fração equivalente, ou seja, outra fração que tem o mesmo resultado, porém com números menores. E quando eu trabalho com fração, eu tenho 2 jeitos de achar frações equivalentes. Ou eu multiplico a minha fração, né, o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quando eu multiplico, eu acho frações maiores. Mas como eu estou simplificando, a minha ideia é reduzir a minha fração. Então eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, pelo mesmo resultado. Então, por exemplo, eu tenho que achar um cara que eu consiga dividir o 10 e o 15 ao mesmo tempo. Como o 10 termina em 0 e o 15 termina em 5, eu sei que eu posso dividir por 5, ok? Se eu posso dividir ambos por 5, vou fazer isso. 10 divididos por 5, 2. 15 divididos por 5, 3. Pronto, cheguei a uma fração que não dá mais para reduzir. Eu reduzi minha fração e agora não tem ninguém que divide 2 ou 3 ao mesmo tempo. Ah, professor, dá para dividir por 1, mas 1 não faz diferença na divisão, então a gente não considera ele como um divisor aqui, ok? Então, já reduzi minha fração, tá com os valores menores, 2 e 3. Isso aqui, gente, não tem como reduzir mais. Já é a forma mais simplificada possível. Então, esse cara tem um nome. Ele se chama fração irredutível, ok? O que significa fração irredutível? Fração que não é mais possível reduzir,
Ou seja, não é mais possível simplificar essa fração. Ela já está simplificada o máximo possível. Beleza, galera? Curtiram? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Nós trabalhamos com frações e eu gosto agora de fazer um relacionar, tá? Como vocês sabem, eu sou um professor cristão e eu consigo trabalhar, né? Então, nosso foco agora é enxergar a Deus através da matemática, tá? A gente pode pensar o seguinte, ok? Frações representa parte de um todo, parte de um inteiro, ok? Lá em Gênesis 1:26 fala o seguinte, que o homem foi criado em imagem e semelhança do Senhor, ok? Então nós somos um pedaço de Deus na Terra, somos uma representação de Deus na Terra, ok? Ó, eu não sou Deus, nós não somos deuses, tá? Não pense isso, não confunda. Mas nós somos uma parte da sua representação. Então aqui na Terra nós somos uma fração de Deus, ok? E a gente pode pensar o seguinte, teria como calcular isso? Teria, né? Pensa aqui, vamos arredondar aqui, tá? No mundo nós temos basicamente 8 bilhões de pessoas. Eu sou um ser humano apenas. Então eu sou uma imagem e semelhança do Senhor. Em que parte eu sou imagem? Qual é a parte da imagem dele que me representa? Se eu fosse colocar isso em fração. Então vamos lá. Vamos pensar em arredondar aqui para 8 bilhões de pessoas no mundo, né? No Brasil não. No mundo temos 8 bilhões de pessoas. Então, quando tiver essa imagem de Deus e dividisse em 8 bilhões, ok? Então, nosso denominador seria 8 bilhões. E eu pegasse o número 1, que é a representação, que é a parte que me interessa, nesse caso, sou eu, né? Então, seria 1 sobre 8 bilhões. Essa é a fração da imagem de Deus que eu represento. Essa é a fração do corpo de Cristo em que eu e você representamos. Ok? Então, olha só que interessante, né? Então, a gente pode dividir o corpo de Cristo entre essas pessoas. Isso é muito legal. Galera, então espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado, ok? Deixe nos comentários o que vocês acharam, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, dá um like para levar esse vídeo para mais pessoas e fortalecer aí a nossa caminhada, beleza? Então, bora compartilhar conhecimento e espero vocês até a próxima aula.